Olá, bem aluno, vamos voltar aqui para o vídeo número 2 agora, continuando, dando continuidade à aula de coesão textual, tá bem? O segundo tipo bem utilizado, que é bem discorrido aí, discutido nas provas, é justamente a coesão sequencial, tá bem? Sequencial, agora não é mais referência, eu não tenho referência a um termo anterior ou a um termo que venha depois. Agora eu tenho uma sequência, tá? Então, olha, é um recurso utilizado ao longo da produção textual com o intuito de articular as ideias apresentadas pelo redator. Então eu vou articulando, montando uma sequência ali, tá? Sequencial, então. Como o nome já sugere, né? Esse é um mecanismo importante para dar uma sequência realmente, uma sequência lógica à redação, sendo, portanto, elemento fundamental para a coerência do texto. Ou seja, sem essa sequência, sem essa coesão sequencial, fica comprometida a coerência do texto, né? E aqui a gente vai utilizar, que termos a gente utiliza para essa conjunção sequencial, tá? Essa está relacionada ao uso das conjunções e preposições. E as respectivas locuções, tá? Eu tenho locução conjuntiva e locução prepositiva. Conjunto de palavrinhas que estabelece esse tipo de relação, tá? Que irão trabalhar como conjunção ou irão trabalhar como preposição. Muito fácil, né? Que são operadores argumentativos que conferem ao texto uma sequência, tá? São justamente as preposições e conjunções que vão permeando, né? Construindo, tecendo o texto, tá bem? Olha, conferindo aí ainda uma progressão às ideias apresentadas. Eu vou dando uma sequência realmente. Veja, vamos ver os exemplos, fica mais fácil para a gente sentir isso, né? Então, o principal aqui é o uso das conjunções e locuções conjuntivas e das preposições e suas locuções, tá? Olha, o aluno relatou que assim que saiu para o intervalo, correu e escorregou no piso que estava molhado. Com a ajuda dos colegas, levantou-se, mas sentia muita dor. Diante disso, né, um texto grande, né, um texto completo. Diante disso, ligou para seus pais enquanto caminhava em direção à enfermaria. Deu para perceber uma narração? É uma narrativa isso, né? Eu estou contando historinha, né? Olha, o aluno relatou, né? O aluno estava contando aqui que assim que saiu para o intervalo, logo que ele saiu, correu, escorregou, né? Caiu no chão molhado, por causa do chão molhado. Os colegas o ajudaram, ele sentia muita dor, se machucou todo e tal, e ligou para os pais dele. Quando que ligou para os pais dele? Enquanto caminhava em direção à enfermaria, tá bem? Então eu tenho um conjunto de palavrinhas aqui, tá vendo que eu grifei? Já estava grifado, eu tornei a grifar para você perceber, né? Que ela trabalha construindo essa sequência. Se tirar essas palavrinhas destacadas aqui, o texto fica meio perdido, né? O aluno relatou que saiu para o intervalo, correu, escorregou no piso, a ajuda dos colegas, levantou-se, fica meio desconexo, fica meio solto, né? As ideias não ficam sequenciadas, tá bem? Então eu tenho aqui um conjunto de preposições, locuções prepositivas, conjunções, tá bem? Que vão justamente construir o sentido desse texto aqui. Ah, Rubinho, mas eu não estou entendendo direito. Então você tem que estudar mais as conjunções, dar uma olhada, visualiza o que é conjunção, quais são, né? Onde vivem, como se manifestam aqui, qual é o papel da conjunção dentro do texto. O mesmo vale para as preposições, tá?
o que a preposição faz, o que ela deixa de fazer, qual é o papel dela, quais são, né? Quais são as principais, tá? Tenta se orientar nisso aí, dar uma lida, olhar mais ou menos quais são as principais conjunções e preposições para você saber diferenciar visualmente já o que é. Será que esse e, por exemplo, né? Esse e aqui é uma preposição, é uma conjunção? Esse e é uma conjunção, tá? Esse com, o que ele é? Esse com já vai ser uma preposição, tá bem? Então tenta se orientar desse jeito aí, dá uma lida com calma, locuções prepositivas, enfim, tá? Mais importante é você entender que esse conjunto de palavras aqui, eles constroem esse texto, ajudam a construir essa sequência lógica para que fique melhor o entendimento. Se você trocar, colocar uma outra conjunção, por exemplo, no lugar do mas, né? De repente você perde o sentido, né? A ajuda dos colegas levantou-se porque sentia dor. Já pensou que se no lugar do mas eu coloco a conjunção porque, muda o sentido do texto, percebeu? Então essas palavras são importantes, a correta utilização delas, tá? Vamos lá então, sem mais delongas, depois eu ainda tenho aqui a coesão recorrencial, tá? Recorrencial. O que é isso? É justamente o oposto da primeira que a gente viu. A gente viu a função referencial tomando por referência um termo anterior e evitando-se a repetição. Aqui é o oposto. Eu vou justamente em busca da repetição. Então eu tenho a ideia da recorrência, tá? O que é recorrência? Recorrente é uma coisa que acontece várias vezes, né? Olha, os seus elogios têm sido recorrentes, tá? Então tem acontecido com frequência, né? Então, olha, é marcada, né? Esse tipo de coesão é marcada, como sugere o próprio nome, a própria nomenclatura, pela recorrência de um mesmo termo. Isso é de propósito, não foi acidental, tá? De propósito para marcar alguma ênfase dentro do texto. Isso significa que esse tipo de coesão é feito a partir da repetição, ao oposto da coesão referencial. Eu tenho a coesão recorrencial, então o nome é um pouquinho diferente e faz toda a diferença, né? A repetição de vocábulos, de palavras ou estruturas frasais semelhantes. Veja só quais são os tipos dela. Eu tenho dois tipos, ó. A repetição de termos pode ser repetição de estrutura, e aí eu vou chamar essa estrutura de paralelismo, né? Essa repetição de estrutura é um paralelismo sintático. Sintático porque vem da análise sintática, da sintaxe, tá? A estrutura realmente, eu vou repetir aquela estrutura. Então eu tenho paralelismo ali. Só para você saber, esse nome não cai tanto em prova não. Você tem que saber que a repetição de estrutura é um tipo de coesão. E também eu tenho a repetição de conteúdo, e conteúdo semântico, não é simplesmente estrutura. Agora o significado vem à tona aqui e eu tenho a ideia da paráfrase. Você já deve ter ouvido ou feito um texto em paráfrase, em que você escreve a mesma coisa com palavras diferentes. Você fala a mesma coisa, mas de uma outra forma, escolhendo outros termos, tá bem? Então, olha, vamos ver esse exemplo aqui, ó. É necessário lutar pelo fim da desigualdade social. Continua o texto, ó. Porque é justamente a desigualdade social a origem de muitos problemas. Perceba, eu repeti desigualdade social de propósito, né? De propósito, tá? Para chamar a atenção do leitor, tá? Então é uma repetição proposital e não acidental, né? Eu repeti porque eu não tinha recursos para escrever esse texto, eu não conhecia a função referencial, a coesão referencial, por isso eu repeti. Não, aqui é de propósito a repetição, tá? Olha,
Depois eu tenho aqui a repetição de estrutura. Eu vou repetir a mesma estrutura sintática, as palavras ali, o jeito do texto, né? Não necessariamente o significado, tá? Ó, então eu tenho paralelismo, igual em cima, tá? Em cima aqui eu estou repetindo significado, estrutura aqui, né? Tranquilo. Agora aqui eu vou repetir justamente a estrutura. Olha só, sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse príncipe, né? Música de Chico Buarque. Veja só, eu estou repetindo estrutura, né? Como se fosse. Eu tenho aqui o como, esse seu pronomezinho, né? O fosse um verbo, tá? E essa estrutura se repete aqui embaixo, a mesma estrutura. Isso é repetição proposital, né? Não é acidental. Eu estou repetindo para dar ênfase a alguma coisa, para chamar a atenção do leitor. Veja só, o outro tipo agora é a repetição de conteúdo semântico, significado. A estrutura pode mudar, mas o significado é o mesmo. Isso é o que a gente chama de paráfrase, tá bem? Se você já fez um texto assim, saiba que você fez uma paráfrase, escreveu a mesma coisa com outras palavras. Veja, o estudo mostra que 0,1% dos pacientes desenvolveram esse problema, ou seja, 1 em cada 1000 enfermos, 1 em cada 1000, né? Você veja só, né? Eu estou repetindo o conteúdo semântico, o significado de 0,1% é o mesmo que 1 em cada 1000. 1 em cada 1000 e 0,1%. É a mesma coisa, né? O significado é o mesmo, exatamente o mesmo. Ou seja, eu posso trocar, aqui também seria o caso de sinônimos, tá? Sinônimos, né? Bem parecido. Então, eu tenho uma repetição semântica aqui, né? De significado, tá bem? E olha, para a gente encerrar sem mais delongas, né? Lembre-se de que a coesão é essencial, essencial, ela não pode faltar, tá bem? Não posso simplesmente, esqueci de estabelecer coesão dentro do texto, vai perder muitos pontos na redação, tá? Para a clareza, né? Ela é essencial para a clareza das ideias e a compreensão do seu texto, tá? Preciso ter coesão, então. Utilize esses recursos linguísticos para criar uma redação coesa e bem estruturada. Tranquilo? É isso então que eu queria deixar para vocês. Fica aqui o meu abraço. Se tiver alguma dúvida, é só procurar a gente. Abração, um beijo, sucesso, bons estudos e até lá!